Proprietários e funcionários de bares e restaurantes voltam às ruas para pedir a reabertura do setor fechado há 4 meses por causa da pandemia. Protesto simultâneo foi realizado em 4 cidades da região. Na contramão do Plano São Paulo, Cunha autoriza a reabertura de bares e restaurantes que dispõem de espaços arejados ou ao ar livre. Carga de eletrônicos é apreendida durante a operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal na Via Dutra, em Taubaté. Para superar a crise, empresários da região se reinventam e incrementam negócios. Venda de água agora divide espaço com produtos de Minas e tem até balada fazendo lanches. Mercado Pet registra aumento de 500% nas compras por delivery. Produtos como brinquedos também estão em alta na quarentena. Quinta-feira, 23 de julho. O Band Cidade está no ar na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Para permitir a flexibilização e o avanço da região para a próxima fase do Plano São Paulo, que iria liberar a reabertura de bares e restaurantes, o governo do estado leva em conta o número de mortes registradas por coronavírus, o crescimento de casos de pessoas infectadas pela doença e a ocupação dos leitos de UTI. Nesta sexta-feira, 15 dias após o último anúncio do governador João Dória, que manteve a nossa região na fase laranja, as autoridades voltam a definir quais localidades avançam, regridem ou permanecem estacionadas no Plano São Paulo. O setor de bares e restaurantes pressiona o governo para a liberação da retomada do atendimento presencial nos estabelecimentos. Hoje, empresários do ramo fizeram um protesto simultâneo em 4 cidades da região pela reabertura do comércio. Deixa trabalhar, me deixa trabalhar, me deixa trabalhar. O grito é como um pedido de socorro. Pela terceira vez, donos de estabelecimentos de Taubaté protestaram na Avenida Itália. Vestidos de preto e segurando cartazes, eles tentavam chamar a atenção do poder público para poder receber os clientes de novo depois de 4 meses fechados. Uma vez que o transporte público tem gente, o supermercado tem gente, loja de material de construção está aberto, os restaurantes conseguem atender com segurança. Por quê? A gente tem espaço para sentar, a gente tem higienização, tem álcool em gel. Então a gente tem condição de atender com segurança, né? Todos estavam de máscara, mas o distanciamento de 1,5 metro não foi respeitado. Este músico toca e canta na noite há 25 anos e diz que agora vive de aulas de violão à distância e serenatas, mas o faturamento não chega a 10% do que ganhava antes. Tem sido muito complicado, é triste, mexe demais com o psicológico. A gente tem que ter a cabeça no lugar, eu acho, para não pensar em coisas ruins, porque tem sido muito difícil. Também participaram da manifestação donos e funcionários de salões de beleza da cidade, que nesta quarta-feira tiveram que fechar as portas novamente por determinação da Justiça. Nós trabalhamos com distanciamento social, com álcool em gel, o tapete com água sanitária para quando o cliente entra no salão. Todos os assentos são esterilizados com lisoforme, máscaras descartáveis, máscaras para todo mundo. Então, são ambientes ventilados, então não tem nenhum tipo de risco de contaminação. A manifestação, organizada pelos senhores, o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, aconteceu simultaneamente em outras cidades da região. Em São José dos Campos, donos de bares e restaurantes repetiram o protesto no mirante da Avenida Anchieta. Em Jacareí, a manifestação aconteceu no Pátio dos Trilhos e em Campos do Jordão, a concentração foi na Praça do Capivari. Queremos trabalhar, queremos trabalhar, queremos trabalhar. No dia 9 de julho, data do primeiro protesto em Taubaté, foram coletadas assinaturas para um abaixo-assinado em que os empresários pediam ajuda do município. O documento foi entregue à prefeitura, mas o grupo não teve nenhum retorno. Os senhores devem entregar nesta sexta-feira um novo documento para as prefeituras de todas as cidades onde aconteceram os protestos. Nele, o sindicato pede a isenção de impostos até o fim do ano que vem e empréstimos para pagar os aluguéis dos estabelecimentos. 4 meses depois do fechamento,
a gente precisa de mais ajuda. A gente precisa de ajuda do poder público para pagar os nossos aluguéis, a gente precisa de ajuda do poder público na forma de isenção de impostos, ISS, IPTU, né? Flexibilização do alvará, isenção de pagamento desse alvará. A gente precisa de toda a ajuda possível para continuar respirando. Já em Cunha, hotéis, pousadas, bares e restaurantes já estão autorizados a reabrir. O setor hoteleiro pode funcionar com 40% da capacidade, além de seguir uma série de protocolos sanitários para evitar um possível contágio do coronavírus. Bares e restaurantes precisam ter ambientes arejados ou espaços ao ar livre para retomar as atividades. Os estabelecimentos podem funcionar 6 horas por dia e não podem permanecer abertos após as 11 da noite. O consumo em padarias também foi liberado, mas sem horário limite de funcionamento. Hoje foi o segundo dia de funcionamento do comércio com horário reduzido em Taubaté. E pelo aplicativo Você na Band Vale, nós recebemos imagens que mostram um movimento intenso esta tarde na região central da cidade. Desde ontem, o camelódromo, lojas e comércio em geral só podem abrir apenas de segunda a sexta-feira entre 2 da tarde e 6 da noite. Pelo novo decreto publicado nesta quinta-feira pela Prefeitura, este também é o horário autorizado para o shopping popular. Já os shopping centers devem funcionar entre 4 da tarde e 8 da noite. As alterações nos horários do comércio seguem determinação judicial com a redução para 4 horas diárias, enquanto Taubaté permanecer na fase laranja do Plano São Paulo. Mais 11 mortes por Covid-19 foram notificadas hoje na região. 6 delas foram registradas em São José dos Campos. Em Jacareí foram confirmados 4 óbitos e Ubatuba contabilizou mais uma morte. No Vale do Paraíba agora são 484 mortes e 13.780 casos confirmados de coronavírus. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Ilhabela confirmou que a prefeita Gracinha Ferreira também testou positivo para a Covid-19 e que ela se recupera em casa. 3 containers carregados com equipamentos eletrônicos falsificados foram apreendidos esta tarde na altura do quilômetro 71 da Via Dutra, durante uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal. Durante a abordagem, foi verificado indícios de irregularidades no processo de importação dos produtos que foram encaminhados para o pátio da Receita Federal em Taubaté. A mercadoria vistoriada em 2 containers foi avaliada em R$7 milhões. O terceiro container será contabilizado nesta sexta-feira. Entre os produtos apreendidos estão carregadores de celular com tecnologia em desacordo com as normas técnicas brasileiras e preços de referência com indícios de subfaturamento. Segundo a Polícia Rodoviária, as mercadorias seriam revendidas nas lojas de importados da capital. Os últimos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ilustram em números a desaceleração da economia na nossa região. São José dos Campos fechou mais de 4.200 postos de trabalho. Em Taubaté, quase 2.000 pessoas ficaram desempregadas na cidade em maio, segundo o levantamento mais recente do Ministério da Economia. Para superar a crise, muitos empresários precisaram incrementar seus negócios. Há mais de 20 anos no mercado do entretenimento, os últimos 4 meses não foram fáceis para o Celso. Ele é dono desta casa noturna em Taubaté e confessa que nunca imaginou ter que conviver com a pista de dança vazia por tanto tempo. Antes da pandemia, o local costumava receber em média 2.000 pessoas por final de semana. Era uma alegria só, é festa em cima de festa, o pessoal realmente curtia muito aqui e a gente espera ainda que volte a curtir novamente. Com o setor de eventos parado há mais de 100 dias, desde o início das medidas de isolamento social, foi na cozinha que o Celso decidiu inovar em meio à pandemia do coronavírus. Para reduzir os prejuízos, ele usou uma parte da casa noturna para preparar pratos para delivery, como o Sushi Burger. Comecei a ver algumas postagens de algumas pessoas e cheguei a ver uma pessoa postando um lanche. E eu fui checar que lanche que era aquele, porque parecia muito saboroso, muito bonito e era um lanche muito bem recheado. E fui checar e cheguei no Sushi Burger.
e me apaixonei pelo produto. Comecei a testar ele. Pois é, a espera pela reabertura de bares e restaurantes na região tem exigido paciência e principalmente criatividade. Há 8 anos, a Graziele saiu de Minas Gerais para morar em Taubaté. Ela trabalha em um depósito de água no centro da cidade. O local vendia em média 50 galões por dia. Com a pandemia, o número caiu para 10. Para resolver a queda nas vendas, a Graziele resolveu dar um toque mineiro nos negócios. Hoje, além dos galões, ela também comercializa produtos como queijos e doces. Foi a ideia também, né, de começar as vendas online, cadastrar em aplicativos, cada dia mais fazer propagandas, né, nas redes sociais e atender, né, a cidade em casa, já que a ideia é ficar em casa, né. O governo de São Paulo ainda não autorizou a flexibilização da quarentena na região, que segue na fase laranja, o que não permite atendimento presencial em alguns setores, como o de alimentos, por exemplo. Enquanto uma boa parte não conseguiu evitar os prejuízos, quem se reinventou já colhe frutos. E em meio a incertezas, o caminho tem sido encarar tudo como um grande aprendizado. É bem complicado, né? A parte financeira acaba pesando bastante, mas como bom brasileiro, a gente não pode desistir. Equipes do Corpo de Bombeiros seguem na área afetada por uma enorme queimada na região do Pico da Pedra da Mina, entre as cidades de Queluz e Cruzeiro. Hoje os bombeiros entraram no 7º dia de operações no local, considerado o ponto mais alto do estado de São Paulo. Segundo a corporação, uma área que corresponde a 600 campos de futebol foi consumida pelo fogo, mas neste momento a situação segue controlada apenas com alguns pequenos focos de fumaça. Os bombeiros dizem que a ação continua até que o fogo seja completamente extinto para evitar uma possível nova propagação das chamas. Nesta quinta-feira, vídeos foram divulgados e mostram a dificuldade de acesso ao local da queimada. Depois do intervalo, novos caminhos para o turismo da região. O governo do estado investe mais de 6 milhões de reais em rodovias que dão acesso a Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira e São Luís do Paraitinga. Hora certa para você, 7 horas e 2 minutinhos. Continue com a gente, em instantes estamos de volta.